Hoje estamos trazendo mais uma matéria baseada em um dos últimos vídeos da Infographics Show. No vídeo de hoje, vamos imaginar um cenário pós-guerra na Ucrânia e que pode ser um dos destinos da Rússia. Acompanhe até o final, que o raciocínio dessa matéria é bem interessante. Imagine o seguinte cenário: a Ucrânia comemora quando as últimas forças da Rússia são expulsas do seu país. Putin está sentado em sua escrivaninha, olhando pro nada enquanto pensa em tudo o que aconteceu. De repente, um grupo de homens mascarados invade a sala dele. Eles entram com armas apontadas para sua cabeça. O presidente da Rússia não tem nem tempo de reagir quando os homens abrem fogo contra ele. E esse cenário pode acontecer. É uma das diversas possibilidades no caso da queda de Putin. O líder russo é imprevisível, mas o que vai acontecer quando ele deixar de existir pode ser ainda mais difícil de prever. Aliás, vai deixando aqui a sua opinião de quem poderá subir ao poder depois da partida de Putin. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força! Voltando ao cenário que montamos no começo do vídeo, Putin não é mais o governante da Rússia devido à bala que ele levou na cabeça. No entanto, aqueles que eram próximos a ele ainda têm o poder e controlam várias divisões militares da Rússia. Os enviados presidenciais dos 8 distritos do país agora estão disputando o poder. Eles se ameaçam com guerra e instabilidade econômica. Ninguém pode concordar com quem deve governar o país agora que seu destemido líder está morto. Ameaças se transformam em violência. A Rússia se fragmenta e a guerra começa nas fronteiras desses distritos. Cada um desses 8 distritos reivindica a soberania e começa a estabelecer seu próprio governo. O mundo senta e assiste enquanto a Rússia se consome em uma guerra civil de uma magnitude nunca vista antes. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin deveria assumir se Putin caísse do poder, mas facções dentro do Kremlin temem que ele seja muito leniente com os líderes ocidentais. Eles temem que a invasão do Ocidente no território russo ameace seu próprio modo de vida. O corpo de Putin é encontrado, e não muito tempo depois, o corpo do primeiro-ministro Mishustin também é achado em seu carro, baleado e tomado pelo sangue. O jogo começou. O que antes era o Distrito Federal Central, agora é conhecido como Federação Russa Central. Essa nova nação é controlada por Igor Shchogolev. Ele já foi secretário de imprensa de Putin e mais tarde se tornou ministro das comunicações e mídia de massa. Quando Putin reorganizou os distritos da Rússia, Shchogolev virou o enviado ao Distrito Federal Central. Agora ele afirma estar no governo de Moscou e o resto do território que já esteve sob sua jurisdição. Shchogolev usa o conhecimento e as habilidades que desenvolveu trabalhando como ministro das comunicações para lançar uma campanha massiva de desinformação contra os outros países recém-formados para tentar trazer seus cidadãos de volta ao controle de Moscou. No entanto, as únicas pessoas que recebem sua mensagem são as da Federação Russa Central. Shchogolev não controla mais a mídia do restante dos 8 distritos, pois agora são governados por seus próprios governos. Shchogolev supervisiona uma população de cerca de 38 milhões. Essa nova nação faz parte do continente europeu e faz fronteira com a Ucrânia, o que significa que Shchogolev tem muito com o que se preocupar se espera permanecer no poder. Existem inimigos por todos os lados, e embora essa parte da Rússia tenha um PIB de 407 bilhões de euros, muito desse dinheiro veio de negócios e imóveis que não existem mais devido à divisão do país. Quase 90% da população da Federação Russa Central se identifica como russa, então existe consenso entre a população. Grande parte das forças armadas da Rússia já está estacionada nessa região devido à guerra na Ucrânia, então Shchogolev tem acesso a um grande número de armas e veículos de guerra. O objetivo de Shchogolev é tentar convencer as outras novas nações ao seu redor a se unirem para criar uma frente unificada e reunir o país novamente. No entanto, isso não parece provável, já que os governantes desses países já começaram a fortalecer suas fronteiras e reivindicaram a soberania de Moscou. A Federação Russa Central luta para se sustentar sem acesso irrestrito aos vastos recursos do resto que costumava ser a Rússia. E a pressão constante do Ocidente batendo à sua porta deixa o governo do país muito preocupado. E ao norte fica a Federação Russa do Noroeste, que se desenvolveu a partir do antigo Distrito Federal do Noroeste.
A nova capital dessa nação é São Petersburgo, sendo muito maior do que a terra que Shigolev controla. De um edifício fortificado em São Petersburgo, o novo presidente Alexander Gutsan governa com mão de ferro. Ele tem 13,6 milhões de súditos dentro de suas fronteiras e, como ex-membro do Conselho de Segurança da Rússia, tem compreensão única dos recursos militares que estão dentro das suas fronteiras. Gutsan aproveita sua posição ao longo do Mar Báltico para transportar mercadorias para dentro e para fora da nova nação. Embora impensável durante a época de Putin, Gutsan tentou fazer as pazes com o governo finlandês. Ele sabe que a Finlândia está aumentando suas forças armadas e agora que a Rússia se fragmentou, ele não pode travar uma guerra em várias frentes. Em vez disso, ele tenta convencer a Finlândia e o resto da Europa que sua nova Federação Russa do Noroeste pode se tornar um aliado. Talvez com tempo suficiente, seu novo país pudesse até ingressar na União Europeia. E Gutsan não quer que isso aconteça por razões totalmente altruístas. Em vez disso, ele espera que ao se aliar à Finlândia e ao restante da União Europeia, ele possa proteger seu novo país de ser atacado por outras nações que emergiram da dissolução da Rússia. O Distrito Federal do Noroeste já representou 10% do PIB da Rússia, gerando cerca de 129 bilhões de euros anualmente. A produção industrial da região é enorme e seu setor agrícola pode sustentar a população dentro das fronteiras do novo país. Na verdade, as colheitas são tão abundantes que Gutsan começa a fazer acordos comerciais com o resto da Europa, na esperança de fortalecer os laços de sua nova nação com o Ocidente. Embora 3 outros países emergentes cerquem o noroeste da Federação Russa, todos eles ficam ao sul. Isso permite que os militares de Gutsan concentrem seus esforços defensivos ao longo de uma só fronteira. Como todas as novas nações que se separaram de Moscou depois que Putin foi morto, o noroeste da Federação Russa deve garantir que fique de olho em seus vizinhos. Esse novo país tem muito poder econômico que os outros governantes podem desejar. Mas, por enquanto, a nação de Gutsan está em uma boa posição. A Federação Russa do Sul, anteriormente conhecida como Distrito Federal do Sul, é menos afortunada. Quando Putin estava no poder, a Crimeia foi colocada sob governança do distrito. No entanto, agora que a Ucrânia recuperou suas terras, o sul da Federação Russa perdeu um de seus centros comerciais mais valiosos. E para piorar a situação, a Ucrânia não perdoou as ações flagrantes da invasão russa e responsabiliza pessoalmente o sul da Federação Russa por muitas das suas atrocidades, que aconteceram durante a luta para recuperar a Crimeia. Vladimir Ustinov está no controle dessa nova nação e tenta desesperadamente fortificar a fronteira entre seu condado e a Ucrânia. Os militares ucranianos não têm planos de invasão enquanto reconstroem sua nação da devastação da guerra, mas no futuro, o sul da Federação Russa pode não ter tanta sorte. A única coisa que Ustinov tem a seu favor é que quando a Rússia se separou, sua nação conseguiu manter o controle da frota do Mar Negro. Isso lhe dá autoridade sobre as vias navegáveis do Mar Negro na região. Ustinov governa o sul da Federação Russa de Rostov-on-Don, que fica do outro lado do Mar Negro de Azov, na Crimeia. Sua localização é um lembrete constante do perigo que o sul da Federação Russa enfrentará no futuro. No entanto, ter acesso ao Mar Negro permite que o comércio continue forte no país. Assim como o noroeste da Federação Russa, Ustinov tenta desesperadamente fazer as pazes com a Europa. Não há como seu novo país sobreviver se não receber alguma proteção de seus vizinhos, incluindo a Ucrânia. Ustinov foi anteriormente ministro da Justiça da Rússia, e embora não tenha sido feita muita justiça sob sua supervisão, ele tem experiência com as leis internacionais. Ele usa essa experiência para apelar a diferentes órgãos das Nações Unidas para pedir ajuda. Ustinov também tenta criar laços mais estreitos entre sua nação e o Cazaquistão, mas o primeiro-ministro Alikhan Smilov se recusa a aliar seu país a qualquer uma das novas nações devido à reação que pode ocorrer de outras potências da região. Portanto, Ustinov depende de 13,8 milhões de pessoas dentro das fronteiras do sul da Federação Russa. Ele aproveita as reservas de carvão e petróleo na plataforma do Mar Cáspio para ajudar a alimentar a construção da nova nação. As águas minerais são adquiridas e enviadas pelo Mar Negro, onde são vendidas no mercado internacional.
E ao todo, a Federação do Sul da Rússia tem um PIB de cerca de 81 bilhões de euros, o que não é ruim considerado seu tamanho menor. E como alguns de seus vizinhos, o sul da Federação Russa pode produzir comida suficiente em suas terras e colher recursos marinhos suficientes das águas circundantes para sustentar sua população. A única coisa que impede essa nova nação de prosperar é a constante ameaça de guerra ao seu redor. A menor nação a emergir da dissolução da Rússia é a Federação Russa do Cáucaso do Norte. Antes de se separar da pátria, era conhecida como Distrito Federal do Cáucaso do Norte. Sua sede administrativa está localizada em Piatigorsk, que fica no extremo sul do país. Com uma população de pouco menos de 10 milhões, essa não é a nação mais poderosa a sair da dissolução da Rússia. Yuri Shaika é o líder desse novo país, e como anterior procurador-geral da Rússia, ele imediatamente declara a lei marcial. Ele faz isso porque apenas cerca de 30% dos seus cidadãos se identificam como russos. Existem várias minorias étnicas em toda a região que expressam seu desejo de ter um estado próprio. Quase 15% da população se identifica como chechenos, enquanto outros 9% são ávaros. Essas duas etnias sozinhas consistem em quase tantas pessoas quanto aquelas que se identificam como russos. Shaika sabe que precisa de ajuda. Caso contrário, o que aconteceu com a Rússia como um todo acontecerá com seu novo país. Ele pede então ajuda ao presidente da Geórgia. E ele responde dizendo que ele e a Geórgia só ajudará se a lei marcial for suspensa e as negociações começarem para garantir que as pessoas de todas as etnias tenham direitos iguais no novo país. Shaika se recusa a afrouxar seu domínio sobre a população. Mas sua nação não poderá durar se as coisas não mudarem. Seu povo está lentamente destruindo o que ele criou. Será apenas uma questão de tempo até que as revoluções apareçam em todo o novo país. Qualquer nação estrangeira que queira reivindicar sua terra só precisa esperar até que a guerra civil estoure dentro dos seus domínios e então entrar em ação depois que as forças opostas se enfraquecerem. À medida que os outros novos países que surgiram do desmembramento da Rússia fortalecem suas posições, a nação de Shaika se torna mais fraca. As pessoas na região foram oprimidas por muito tempo e reivindicam suas terras. A Federação Russa do Volga, também conhecida apenas como Volga, é o país com a segunda maior população depois da Federação Russa Central. Aproximadamente 30 milhões de pessoas. A capital desse novo país é Nizhny Novgorod, que fica no meio do seu território. Devido às conexões rodoviárias e ferroviárias, há um acesso relativamente fácil entre Moscou e a capital da Federação Russa do Volga. E conversas aconteceram entre o atual governante do Volga, Igor Komarov, e Igor Shchogolev, da Federação Russa Central. Esses dois líderes sabem que, se conseguirem deixar de lado suas diferenças e se unirem, poderão unificar todos os territórios russos novamente. Eles precisariam tomar cada um deles à força, mas teriam mão de obra e recursos para fazer isso, se pudessem trabalhar juntos. No entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. Komarov era um industrial antes de se tornar o chefe da United Rocket and Space Corporation e depois diretor-geral da State Corporation for Space Activities. Ele tem grandes ambições e acesso a alguns dos melhores cientistas, engenheiros e pilotos do que antes era a Rússia. Komarov sabe que a Federação Russa do Volga é uma das novas nações mais fortes, se não a mais forte, a sair da dissolução da Rússia. Há um grande número de fábricas nessa nova nação e Komarov controla a maioria das ferrovias que conectam o Sudeste Asiático e a Europa. Embora a Federação Russa do Volga não tenha o maior PIB, está perto de 133 bilhões de euros por ano. Está protegido de qualquer agressão da Europa, devido à sua localização a leste da Federação Russa Central e do sul da Federação Russa. Komarov também tentou convencer o Cazaquistão a se aliar a ele. Ele cita a história compartilhada da exploração espacial entre a antiga Rússia e o Cazaquistão. O cosmódromo de Baikonur ainda existe dentro das fronteiras do Cazaquistão e Komarov promete fundos e um programa espacial conjunto se o Cazaquistão se tornar um aliado. Juntos, eles podem atacar qualquer inimigo lá dos céus e aumentar o poder de ambos os países. Isso dá uma pausa aos líderes do Cazaquistão, que começam as negociações de operações conjuntas. Komarov tem acesso a muitos dos satélites que a Rússia colocou no espaço durante seu tempo como diretor-geral e planeja usá-los para espionar seus inimigos.
Ele também tem planos de estabelecer um novo habitat espacial exclusivamente para os astronautas do Volga realizarem experimentos e reivindicarem espaço para a glória do seu país. Esses são grandes planos e consumirão grandes quantidades de recursos. Mas se tudo correr conforme o planejado, Komarov pode ganhar vantagem sobre as outras nações ao seu redor. Ele tem acesso a mísseis de última geração e grandes estoques de tanques da era soviética. E se ele conseguir convencer outra nação a se juntar a ele, sua aliança pode ser imparável. Os sonhos de Komarov são uma possibilidade devido ao fato de que mais de 80% da antiga indústria automobilística da Rússia está dentro das suas fronteiras. Mais importante, a Federação Russa do Volga contém instalações que criaram cerca de 60% das aeronaves russas e 30% dos seus veículos militares e armas. A capacidade industrial do novo país não tem paralelo em nenhum outro. E por isso que Komarov não tem medo de fazer ameaças contra a Federação Russa Central ou qualquer outra pessoa ao redor do Volga. A Federação Russa do Volga é uma potência a ser reconhecida, e se conseguir uma aliança com o Cazaquistão, será apenas uma questão de tempo até que venha atrás de outras nações. No entanto, existe o território que pode ser capaz de estrangular a vida do Volga. Essa nação é a Federação Russa dos Urais. Esse novo país é maior do que todos os territórios a oeste, mas o que torna a Federação Russa dos Urais tão poderosa são seus suprimentos de petróleo e gás natural. Essa nação não só tem grandes estoques de combustíveis fósseis, mas também bens e recursos energéticos devem passar pela Federação Russa dos Urais antes de chegar aos territórios a oeste. A Federação Russa dos Urais é governada por Vladimir Yakushev. Anteriormente, ele foi ministro da Construção, Habitação e Serviços Públicos, então sabe como construir a infraestrutura da sua nova nação. Com um PIB de 141 bilhões de euros, tem a segunda maior economia das novas nações depois da Federação Russa Central. No entanto, Yakushev não está preocupado com isso, pois os países a oeste desmoronarão sem os recursos naturais que ele controla. Yakushev controla uma população de cerca de 12 milhões de pessoas. Ele governa de Yekaterinburg, no coração do seu país. Antes da divisão da Rússia, a região do Urais fornecia ao país cerca de 90% de seu gás natural e 68% do seu petróleo. Isso significa que não importa quão fortes sejam os outros militares ou que tecnologias eles tenham, a Federação Russa dos Urais detém a chave para abastecer praticamente todos os países da região. E é por isso que Yakushev não tem medo da Federação Russa do Volga ou de qualquer outra nação da antiga Rússia. Yakushev usa a imensa riqueza e recursos do seu novo país para formar aliados poderosos. Embora a China inicialmente tenha prometido ficar de fora dos assuntos da Rússia à medida que ela se dividia em 8 novas nações, eles estão desenvolvendo laços cada vez mais estreitos com a Federação Russa dos Urais. Petróleo e gás natural são motivadores poderosos durante as negociações, e Vladimir Yakushev não tem medo de lembrar outros líderes da influência que ele tem agora. Em troca de recursos naturais, a China dá armas e veículos à Federação Russa dos Urais. A nação de Yakushev está se tornando cada vez mais poderosa a cada dia que passa. A leste da Federação Russa dos Urais fica a Federação Russa da Sibéria. Esse novo país supera todos os territórios a oeste em tamanho, com uma população de pouco mais de 17 milhões de pessoas. Anatoly Serichev governa a nação por meio do medo, usando uma rede de espionagem que ele criou com base em seu tempo na KGB. Serichev sabe que, embora tenha mais terras do que a maioria dos países da região, precisará de aliados se quiser competir com nações como o Volga ou a Federação Russa dos Urais. Ele olha para a Mongólia em busca de uma aliança. Serichev espera criar laços estreitos com os países ao sul. Ele só precisará se concentrar em proteger suas fronteiras ocidentais e orientais. Os líderes da Mongólia hesitam em formar qualquer aliança sem consultar a China primeiro. E como os chineses parecem estar firmando um pacto com a Federação Russa dos Urais, Serichev pode estar sem sorte. A Federação da Rússia Siberiana produz grandes quantidades de carvão betuminoso, que eles usam para abastecer suas cidades e vilas. É uma forma de energia suja que polui o ar nas grandes cidades. Os centros de manufatura ficam cobertos de fuligem. A nação também produz uma grande quantidade de alumínio, que é negociado com os governos vizinhos em troca de fundos para aquisição de alimento.
As terras da Sibéria não são férteis e os cidadãos da Federação Russa da Sibéria precisam constantemente de sustento. Se Serichev não conseguir chegar a um acordo com um dos seus vizinhos para garantir mais bens para o seu povo, ele pode ter uma rebelião em mãos. A Federação Russa do Extremo Oriente é a maior de todas as nações que nasceram do fim da Rússia de Putin. No entanto, também é o menos povoado. Suas terras têm cerca de 8 milhões de pessoas. Isso dá à nação uma densidade populacional de 3,1 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é quase 3 vezes menos que a Federação Russa Siberiana da Rússia e 50 vezes menos densa que a Federação Russa Central. O que isso significa é que a Federação Russa do Extremo Oriente tem muitas terras vazias, que são controladas por Yuri Trutnev. Trutnev serviu como ministro dos Recursos Naturais e do Meio Ambiente da Rússia, antes de assumir o controle da região quando a Rússia se separou. O que é um grande trunfo nesse novo país é o foco no ambientalismo. Trutnev ainda é um governante autoritário que governa de Vladivostok, mas concentrou muito da sua atenção na proteção dos ecossistemas únicos dentro das suas fronteiras. Em 2008 e 2009, Trutnev foi o membro mais bem pago da Rússia no governo. Durante esse tempo, ele ganhou aproximadamente 5,34 milhões de dólares. Ele usou sua riqueza para garantir o poder no Extremo Oriente da Federação Russa, mas também para ajudar na política conservadora. O PIB da nova nação é de apenas cerca de 73 bilhões de euros, a maior parte proveniente da construção de máquinas e do controle da grande parte da ferrovia Transiberiana. O povo da nação também contribui para a economia por meio da venda de madeira, pesca, caça e captura de peles. A Federação Russa do Extremo Oriente assume uma posição isolacionista na região. Tem acesso ao Pacífico, o que permite comércio marítimo durante as épocas do ano, quando as águas ao redor de seus portos não estão congeladas. Mas Trutnev e o povo da região têm quase todos os recursos de que precisam dentro das suas fronteiras, tudo porque a população é bem pequena. A Federação Russa do Extremo Oriente prometeu permanecer fora de quaisquer conflitos que surjam na região. Como eles estão tão distantes da maioria dos ditadores sedentos de poder que assumiram o controle dos novos países que surgiram após a dissolução da Rússia, a neutralidade da Federação Russa do Extremo Oriente não deve ser considerada uma garantia. A nação não tem um grande exército ou qualquer forma de aumentar a produção em tempo de guerra. Portanto, se eles fossem invadidos, seria uma guerra muito rápida que Trutnev não venceria. Quando Vladimir Putin morreu e a Rússia foi dividida em 8 nações diferentes, o mundo assistiu para ver o que aconteceria a seguir. Alguns desses novos países eram mais agressivos do que os outros, e com o tempo, os exércitos entraram em conflito. Muitas das pessoas no poder queriam reunificar a Rússia, mas apenas se pudessem ser o governante de tudo. Revoluções eclodiram em nações que tinham minorias étnicas competindo pela independência. Outros países estavam à mercê do povo russo, que estava farto de ser governado por tiranos. E conforme cada nação prosperava ou era consumida pela guerra, o mundo observava horrorizado o que acontecia a seguir. Quando a Rússia se dissolveu em diferentes países, seu arsenal nuclear foi dividido entre diferentes líderes. Todas as novas nações tinham acesso a mísseis nucleares. À medida que os países do que antes era a Rússia entravam em conflito, grandes armas surgiram. No entanto, dessa vez, as armas nucleares não estavam sendo direcionadas aos Estados Unidos, Europa ou OTAN. Eles foram apontados um para o outro. Você acredita que esse pode ser o fim da Rússia sendo separada, como aconteceu com a União Soviética? Ou acha que o país vai continuar unido com um novo governo? E caso você acredite que a Rússia continue unida, quem será o novo líder na sua opinião? Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!